Olá, meu estoico moderno, você está preparado para a reflexão de hoje? Acredito ser muito importante. Hoje, dia 7 de março, estamos encerrando aí os primeiros 7 dias do mês de março. Como é que foi? Como é que está sendo este mês para você? E como é que foram estes 7 dias para você? Foram ok? Foram de oscilação? Foi de luta? Foi de tranquilidade? Me diz aí nos comentários. O meu até agora tá tranquilo, tá sem treta. Vamos ver mais pra frente, né? Porque 2026 começou pra mim de uma maneira trilouca. Tri, como já diziam aí a galera do sul. Ó, esse aqui é tri louco. Meu nome é Roton Sá, sou graduado em filosofia e em psicologia. E aqui todos os dias às 6h45 nós temos uma reflexão estoica nova. Nós estamos trabalhando o livro diário estoico. Se você quiser ajudar o canal, ajudar o projeto, e você quiser fazer a aquisição desse livro, que eu recomendo muito, clica no link aqui de afiliado do nosso canal, no primeiro link aqui da descrição deste vídeo, tá bom? Vai nos ajudar, assim, não vai deixar a gente rico, mas vai ajudar a gente a comprar mais um livro. Então vamos lá, hoje dia 7 de março, não confie nos sentidos. É uma reflexão de Diógenes Laércio. Ele diz o seguinte: Heráclito chamava o auto-engano de uma horrível doença e a visão de um sentido mentiroso. Então vamos ler a nossa reflexão. Isso daqui a gente tem muita coisa para falar sobre isso. E o nosso texto diz o seguinte: a consciência de si mesmo é a capacidade de avaliar-se objetivamente. Então, será que é possível? Isso daqui eu até acho uma afirmação temerária. Porque será se é possível a gente ter uma avaliação objetiva de nós mesmos? Este eu percebo que é mais um exercício de busca do que uma afirmação categórica que nós podemos ter acerca de nós mesmos. É um exercício. Nós estamos tentando buscar, né? Lembra do primeiro dia de março sobre a autoavaliação justa? Deixa eu ver qual foi a palavra aqui que ele utilizou. No dia 2 de março, é só você voltar lá, sobre o exercício da autoavaliação precisa. Então, é um exercício, eu não sei se pode ser uma afirmação categórica, né? Mas a gente tenta buscar essa consciência de si, tentando buscar esses elementos de objetividade. Então a gente tenta se distanciar, a gente tenta chegar ao que é a verdade objetiva sobre nós mesmos e sobre os fatos. Desculpe-me os relativistas, mas se você tem uma perspectiva relativa sobre a vida, se você acha que não existe uma verdade absoluta sobre a vida, então você terá dificuldade de encarnar uma filosofia estoica, porque o estoicismo tenta alcançar a verdade dos fatos. O estoicismo tenta superar um subjetivismo carregado pelos sentidos, carregado pelas emoções. Então, a verdade objetiva existe. Eu, particularmente, Otton, eu acredito numa verdade objetiva. Eu acredito em uma verdade absoluta. E eu acredito que o ser humano é capaz de alcançar verdade, de alcançar níveis de verdade. Eu acredito piamente nisso. Nós temos até aqui um debate gigantesco dentro da história da filosofia, sobre a questão dos universais e sobre a possibilidade de se alcançar uma verdade ou não. E nós temos aqui, nessa reflexão do Diógenes, ele citando o Heráclito. E o Heráclito ele tinha
ainda que na antiguidade, ele tinha pensamentos sofisticadíssimos. A visão é um sentido mentiroso. Olha só o que ele dizia. Esse é um pensamento muito sofisticado, filosoficamente falando. Extremamente sofisticado. Eu lembro do meu professor de filosofia antiga, né, o Remo Manarino Filho, professor, um lorde, classudo. Pensa assim numa pessoa de classe, classudo, explicando filosofia antiga de uma maneira tranquila, com um domínio maravilhoso, com uma segurança majestosa. Pensa num caba de classe. É uma pena, assim, do fundo do meu coração, é uma pena que ele não acessa a aroga moderna que é a internet. É uma pena, porque é um brasileiro extremamente capaz, extremamente intelectual, extremamente equilibrado. Tive prazer de tê-lo como professor, mas que infelizmente ele não acessa a agora moderna, sem redes sociais, sem nada. Tem ali, trabalha na faculdade do Rio de Janeiro e faz o seu trabalho ali e infelizmente é uma perda muito grande. É uma perda muito grande, né? Mas se você quiser botar Remo Manarino Filho, né, ele deve ter alguns vídeos, mas ele dando aula ou explicando alguma outra coisa, mas não ele mesmo postando, o que é triste. Mas um lorde, as aulas dele maravilhosas. Ele falava sobre esse pensamento de Heráclito na antiguidade. Ele falava ali sobre o trauma, assim que ele dizia, o trauma do filósofo, né? Aquilo que mexe com o filósofo, o espanto do filósofo, que gera o filosofar. A filosofia vem desse espanto. Descartes, que também vai criticar os sentidos, Descartes vai falar que a filosofia vem da dúvida. Eu vou duvidar. Heidegger vai falar que a filosofia vem da angústia. Eu me angustio. E então eu faço filosofia. Descartes, eu duvido e então eu faço filosofia. Os antigos, eu tenho um trauma, um maravilhamento e então eu faço filosofia. Então o Heráclito tem um pensamento aqui sofisticado. A visão é um sentido mentiroso. Então vamos lá. A consciência de si mesmo é a capacidade de avaliar-se objetivamente. É a capacidade de questionar os próprios instintos, padrões e suposições. Ok? Já falamos sobre isso, muito sobre isso. O ieses, auto-engano, ou opinião arrogante e incontestada requer que submetamos todas as nossas opiniões a um duro escrutínio. E a vida humana é uma vida que exige isso. Que nós submetamos todas as nossas opiniões, crenças, a um escrutínio, a uma sabatina. Por quê? Porque até os nossos olhos enganam. Isso daqui é um socratismo. Meu professor de filosofia moderna, Gustavo França, a gente lendo as meditações metafísicas do Descartes, que eu citei há pouco, ele fala, isso daqui, as meditações metafísicas, muitas pessoas que são adeptas à filosofia clássica, medieval,
vão criticar Descartes, e apesar do Gustavo França, vamos dizer assim, ter uma visão clássica, ele consegue trabalhar moderna, a especialização dele é em moderna, é em Kant particularmente, mas ele consegue fazer essa articulação de uma maneira magistral. Ele fala, bom, as meditações metafísicas são um retrato de um socratismo. O Descartes está fazendo um exercício de escrutínio. E assim também deve ser a vida da pessoa que deseja ter uma vida feliz. Ela deve fazer o escrutínio de suas crenças, o escrutínio de seus sentidos. Porque até o órgão, que talvez seja o órgão mais destacado, o sentido, perdão, que seja o sentido mais destacado, que é a visão, até esse sentido nos engana. O nosso texto continua. Por conseguinte, isso é alarmante. Não posso acreditar nem em meus próprios sentidos? Essa é a pergunta. Certamente você poderia pensar dessa maneira. Ou poderia encarar de outra forma. E eu vou já falar que forma são essa aqui. Mas esse é um exercício socrático. Este é um exercício filosófico. Será que eu posso confiar nos meus sentidos? É lógico. Porque aqui, dependendo da resposta, a gente pode chegar a um ceticismo, a gente pode chegar a um otimismo, ou a gente pode cair em filosofias perigosíssimas. Essa pergunta aqui é uma pergunta que orienta muitas escolas filosóficas e muitos debates filosóficos. O Heráclito está dizendo, a visão é um sentido mentiroso. Aristóteles, ele diz que o homem, ele é um homem que busca pelo saber. A famosa frase que inicia a sua metafísica. Ele vai falar, olha só, a visão. Uma visão se destaca. E o Aristóteles diz, bom, ainda que os sentidos nos sejam enganosos, nós podemos conhecer. Uma visão realista. Ainda que os nossos sentidos nos enganem, nós podemos conhecer. Nós podemos alcançar a verdade. Ainda que nos engane. Então não é o fato de nos enganar que vai dizer que a gente não consiga acessar a verdade. Então cuidado. Não é pelo fato de haver a possibilidade do erro que isso exclui o acerto. Então existem outras escolas filosóficas que vão dizer, bom, os sentidos nos enganam. Eles não são confiáveis, então é impossível do homem alcançar a verdade. É impossível. Outros vão criar algumas eu não vou chamar de barreiras, que talvez esteja sendo leviano, mas alguns vão criar um limite. Bom, a razão humana tem um limite que ela alcança. Se por um lado existem escolas filosóficas que vão dizer nós conseguimos alcançar a verdade absoluta, por outro lado nós temos escolas filosóficas que vão dizer não, os sentidos nos enganam e portanto a gente não consegue alcançar nada, não existe verdade.
E por outro lado, nós temos, bom, a gente pode alcançar uma certa verdade a partir de certas categorias. Mas se colocamos alguns outros assuntos, a gente não consegue alcançar a verdade. Ela existe, ela habita, mas a gente não consegue alcançar via razão. Ou seja, há uma limitação da razão nesse sentido. Mas aqui eu estou fazendo um resumo de toda a história da filosofia para você. Porque esta daqui é uma afirmação filosófica fundamental. Esse escrutínio dos sentidos. Ele diz, você poderia perguntar, não posso acreditar nem em meus próprios sentidos? Se você puder ler as meditações metafísicas de Descartes, leia, porque ele está fazendo esse tipo de escrutínio aqui. Você pode pensar muito bem nisso. Cara, eu não posso confiar nos meus sentidos. Eles são enganosos, então eu não posso confiar neles. Ou você poderia encarar de outra forma. Que forma? Como nossos sentidos são frequentemente enganados, nossas emoções excessivamente alarmadas, nossas projeções otimistas demais, fazemos melhor ao evitar tirar conclusões precipitadas sobre seja lá o que for. Podemos fazer uma pausa e nos tornar conscientes de tudo o que está acontecendo para então tomarmos a decisão certa. Ou seja, é muito mais prudente termos uma dúvida epistêmica. É muito mais prudente. Então, se os meus sentidos são enganosos, eu vou cair na negação. Vou chegar e falar assim, se eles são duvidosos, então eu não vou acreditar em mais nada. Então não tem verdade. Então eu não vou alcançar a realidade. Então eu jamais vou descobrir a verdade. Se eles são enganosos, então eu não vou fazer isso. Não vou conseguir alcançar. Eu posso cair do outro lado, ser extremamente ursinhos carinhosos, positivos. Ah não, meus sentidos são extremamente confiáveis. Não, não são. Então eu vou acreditar em qualquer coisa. Então se eu estou sentindo, faz sentido. Se eu estou aqui concentrado e eu vi um vulto aqui na minha visão periférica, é porque tem um demônio aqui do meu lado. Acreditei piamente no meu sentido. Percebe o perigo? Qual é a posição prudente que eu estou te provocando aqui nesse exato momento? Tenha a dúvida epistêmica. Faça o exercício socrático, ou de maneira mais moderna, faça o exercício cartesiano. Quem tiver uma tendência mais clássica vai me criticar agora. Quem tiver uma tendência moderna, ok. Mas é a dúvida epistêmica. Cara, eu vou duvidar. Eu vou duvidar. Essa reflexão de hoje daria uma aula maravilhosa sobre a própria filosofia, né? Então a gente tem aqui o perigo da oiesis, que é uma opinião arrogante, incontestada, que é o maior obstáculo para a verdade. Percebe que muitas vezes a gente tem esse tipo de opinião. Correto? E muitas vezes tu não percebe que é uma opinião arrogante. Por quê? Porque você captou pelos sentidos
imediatamente, na sua arrogância, você concluiu algo. Imediatamente. Conclui algo sem pensar, sem passar pelo escrutínio da razão. Então, se você quiser ser um estoico ou exercitar ali uma consciência estoica, você precisa encarnar a dúvida epistêmica. É uma verdade estratégica você duvidar. É uma verdade estratégica. Então a lição prática aqui é: evite conclusões precipitadas. O ideal é fazer uma pausa estruturada, analisar o cenário com distanciamento e só então você tomar a decisão correta. Para só então você tomar a decisão correta. Ai, que lindo. Que lindo. A gente poderia falar muito sobre isso, sobre a questão dos sentidos. E é um assunto que me apraz muito porque, como eu sou psicólogo, então o que eu mais percebo são pessoas alimentando crenças erradas pelo fato de elas não questionarem os seus sentidos. Infelizmente. Então aqui é um exercício inclusive terapêutico. Carregado de filosofia. Mas que a psicologia moderna usa. A psicologia moderna tenta se separar da filosofia, mas não dá. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir essa reflexão, encaminhe para essa pessoa, que pode ajudar, sem dúvida nenhuma. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva neste canal. Ative as notificações, porque todos os dias, às 6h45, nós temos uma reflexão nova para compartilhar com você. Beijinhos e até amanhã.